Quando a vida assim mostra um lugar de luta e guiar os seus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da obras e vigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão e vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão e vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. O melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será. Muito bom. Boa noite, quem foi chegando depois, que eu já tinha dado boa noite, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. A gente tem 3 minutinhos. Não sei se eu coloco outra música, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Essa semana a gente vai ter estreia. Aí eu estava pensando assim, esse estudo do Cefac está muito bom, né? Cada semana é um flash, né? Flash de luz na nossa vida, né? Não, gente? Jane tá danada, cara. Ela fica ali de olheira do Flamengo, só mandando coisa boa. Então, essa semana tá que tá. Não percam nenhum estudo, tá bom? Olha aí, só gente chegando.
Maravilha, Patrícia entrando. Eu já vou então aqui, falta um minutinho. O, tudo bom, Adriana? Oi, Olha, Roberto? já quem... tudo bom? Tudo, meu querido. Fala. Quem tá devendo um estudo para a gente é a Jane, sabia? A Jane está devendo um estudo para a gente. Vamos jogar essa para Outro, esse caô aí outro para ver dia se ela, ela cai, né? Verdade. outro dia ela fez um estudo no Eurípides excelente, muito legal, É, interessantíssimo. toda Ela razão, está devendo um Roberto. estudo para a gente. Roberto falou tudo. Não é, Marlúcia? Eu também acho. Deixa ela. Vamos lá. Hoje, quem vai fazer a leitura do Ideal Espírita vai ser o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge, mais uma vez. Essa página do André Luiz, um tanto mais. Em seguida, o Fernando vai fazer a leitura do último item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar é o próximo como a si mesmo. Ele vai ler o último capítulo que fala deve-se expor a vida por um malfeitor. Então, eu já vou passando a palavra para o... Olha que mais gente chegando, que maravilha. Só Passando me arranja, a Jane só me arranja tema fácil. Ela confia em você, rapaz. Por isso que eu botei a música do cara, Confia. Não Ela foi a gosta música que de. antes que a gente ouviu, Confia? Era por isso, confia. Ela já sabe que eu vou criar um pouco de polêmica. Não é fácil, não, viu? Isso é bom. Vamos lá. Jorge, passa a palavra então para você, tá, meu amigo? Tá legal. Tá me ouvindo bem, Adriano? Sim, estamos. Então, vamos lá. É o 71 item, um tanto mais, pelo espírito do André Luiz. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos, em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo. Mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas. Mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo provindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é o clima e chora na bica do desespero. Mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa. Mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênção que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Bom, texto aqui do André Luiz, né? Sou fã de André Luiz. É um texto tão direto que acho que fica até difícil comentar alguma coisa, mas
Eu peguei uma palavrinha, né, um termo, não exatamente a palavra que ele colocou lá no início do texto, que eu acho que resume bem todo o texto, né? Chama-se perseverança. E aí eu fui ver o significado dessa palavra, estava pesquisando o significado da palavra e no primeiro site que eu entrei, não foi nem no dicionário, né? Entrei, achei uma definição assim, não deve ter sido por acaso, muito interessante. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos, devido ao fato de manter-se firme e fiel às suas ideias e propósitos. Como, por exemplo, na frase: com talento e perseverança, ele conquistou o cargo em que sonhava desde criança. O sinônimo para perseverança é persistência, assim como tenacidade e constância. A perseverança é uma qualidade que aparece frequentemente ligada à fé. Mais de um versículo bíblico fala nessa qualidade do fiel e está ligado à evangelização e à prática da fé cristã, em que se acredita que ter perseverança é a qualidade de seguir Jesus, mesmo diante das dificuldades ou as tentações, e sempre fazer o bem. Eu juro por ele que eu não escolhi esse texto, foi o primeiro texto que apareceu. E aí eu lembrei de Paulo de Tarso, né? Outro de quem eu sou fã, e para quem não leu, eu recomendo que leia o romance Paulo Estevão, do Emmanuel. É um exemplo fantástico de transformação e perseverança. Perseverar nas obras, dar sempre um pouco mais de si é sempre possível. Como os atletas de alta performance, que se dedicam diariamente aos treinamentos para o objetivo da vitória. Assim deveremos ser, dando um pouco mais de nós na seara de Jesus. E a vitória do aperfeiçoamento moral e espiritual chegará. Perseverança, fé. Dar um pouquinho mais não faz mal, né? É isso. Vou deixar o comentário agora para vocês. Que bom, Jorge, muito bom. Obrigada pelo teu estudo, por você ter tocado em questões que são importantes, do que Paulo fala, né? E tem tudo a ver com essa página de André Luiz. E eu gosto assim, antes do cara terminar, o cara só começou, primeira palavra, o povo gostou, já levantou a mãozinha. Entendeu? Já tem fila aqui. Vamos lá, Sâmia. Boa noite, gente. Boa noite. Curioso que hoje o meu dia começa com a palavra perseverança e vai acabando agora à noite também com a perseverança. Recebi de uma amiga um áudio que ela recebeu de uma outra amiga de Pernambuco, com aquele sotaque gostoso, para a gente se inspirar, né, na perseverança na natureza. E ela explicando como os pássaros fazem, né, para formar o ninho. Que eles vão perseverando, pegando graveto por graveto para formar aquele ninho. E quem já teve a oportunidade de aprender, de ver também um pássaro aprendendo a cantarolar, percebe o quanto ele é perseverante. Eu e Jair, a gente já teve a oportunidade de ver um bem-te-vi, filhotinho, e é lindo, gente, porque ele vai só no iniciozinho, muitas vezes, até realmente sair o som completo. Então, que a gente possa se inspirar mais nessa natureza, né, tão perfeita. Isso aí. Pense no sotaque gostoso de Pernambuco, rapaz. Aí você gosta, né? Você falou aí, né? A amiga pernambucana. Eu gosto. Sou suspeita, meu avô era de lá. Eu adoro esse sotaque. Obrigada, Sâmia querida. Vamos lá, Roberto. Obrigada, meu amor. Oi. Esse texto me lembrou de uma história do Humberto Campos, né, sobre uma pessoa que era até dono daquela última casa de pedra ali na Avenida Atlântica, e ele tinha aqui no Brasil uma indústria, né, em que ele vendia tecidos, ou seja, tinha um comércio, né, ele recebia do exterior da Inglaterra, da Europa, países da Ásia, tecidos, e vendia, tinha uma grande empresa.
E ele, na época da guerra, né, em função da dificuldade de trânsito dos navios, ele foi ficando sem mercadoria para vender e foi levado ao desespero e se suicidou. A empresa estava quebrando. Passaram 30 anos, ele, depois de resgatado, foi levado para conhecer, para retornar, né, ao local do trabalho dele, e ficou surpreso de que a empresa estava sendo gerida por um neto dele, extremamente próspera, que tinha até uma foto dele na parede. Uma semana depois dele fazer aquilo, ele conseguiu receber, a empresa recebeu um carregamento de tropical inglês e o Brasil estava precisando muito, né, as próprias Forças Armadas, e compraram por um valor que saneou a empresa. E ele, por uma semana, ele sofreu tanto porque não perseverou por mais uma semana. Ele não se sentiu amparado, faltou a ele aquela fé de que sempre vai nos acontecer o melhor. Sim, a perseverança e o final da página, que o Jorge leu também, a paciência, né? Caminhando junto. Ele não teve a paciência e a perseverança para esperar uma semaninha a mais. Muito bom exemplo. Obrigada, Roberto. Quem vai ser o próximo a falar? Olha a oportunidade que eu estou dando a vocês de ouro para participar desse estudo. Quem vai comentar? Eu posso? Quem? Vamos lá, Evaldo. Seja bem-vindo, Evaldo. Boa noite. Cara, porque a página de André Luiz, ela faz com que a gente até se envergonhe de não continuar tentando. Porque, muitas das vezes, a oportunidade de você dar uma guinada na sua vida, não só material, mas também, claro, espiritual, é na próxima curva. E a gente não se dá o direito de continuar tentando. As dificuldades, evidentemente, que existem, cada um as encara de acordo com a sua possibilidade. Porque seria injusto, ter falta de caridade, eu dizer que é fácil fulano vencer aquela dificuldade, uma vez que eu não estou vivenciando ela. Mas a perseverança, como o Roberto falou, e como o Jorge falou, são atitudes que a gente tem que estimular dentro do nosso coração. Eu achei bonito foi a frase que ele colocou. O gênio da paciência não acaba. Quando a gente fala assim, não, paciência tem limite. Não tem não. Ou você tem ou não tem. Não existe meio termo para paciência. Paciência, que nem a Mano fala, é a ciência da paz. E você só consegue conquistar uma ciência através de muita perseverança, de muito estudo. Então, assim também a gente deve colocar diante das nossas dificuldades, diante das nossas possibilidades, acreditar mais na gente. Sabe? Acreditar, como o Roberto falou, o irmão, e eu conheço essa história também, né, do Humberto, o irmão, por 8 dias, ele poderia ter dado uma guinada na vida dele e a gente permite que o desespero seja maior do que a esperança. Desiste muito rapidamente, né? É uma desistência rápida. Jair, meu querido, obrigada, Evaldo, pelo teu comentário, muito bom. Jair? Rapidinho, é engraçado como é que as pessoas têm muita perseverança, enfim, para poder conquistar os bens materiais, né? Sim. Mas nem sempre tem o mesmo para conquistar seus bens espirituais, né? Isso que é o mais difícil de se entender no mundo de hoje, né? As pessoas correm atrás para ter tudo material, o melhor carro, a melhor casa, o melhor apartamento, a melhor roupa, e às vezes não pensam um pouco em ter o melhor espírito, né? Isso a gente pode levar para a questão da saúde também, né? Não tem a perseverança, a fé, a paciência para fazer um tratamento de saúde, como a gente, né, conversa tanto lá no Cefac. Ia ficar curado amanhã. Eu tenho um primo e um irmão que estão os dois com um tumor no pulmão, ao mesmo tempo. E sempre correram muito atrás dos bens materiais e nunca se preocuparam exatamente como você falou aí, de correr atrás de uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, né? E aí são os resultados, né? Isso aí, aprendizado para a gente. Obrigada, Jair.
Eu vou passar a palavra de volta, então, para o Jorge, para ele fazer a nossa prece inicial. Jorge, por favor. Ok. Deus Pai, nosso Criador, Senhor de tudo, Senhor da vida, Senhor do universo. Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo, nossa luz. Espiritualidade superior, santos anjos do Senhor. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, reunidos na família Cefac, no estudo do Evangelho, no estudo edificante, melhorando nossas condições espirituais, nessa luta eterna, a caminho da luz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Jorge. Fernando? Fernando, o gato vai deixar você falar? Posso? O E gato aí? invadiu Boa aí, noite. né, que eu vi. Teu gatinho? Tudo bem? Tudo bom. Tá dando para ouvir? Muito bem. Ah, então beleza. Existe um termo que a ONU define de EDUCOM, que é a educação através dos meios eletrônicos, né? E uma das teorias assim que eu citei até recentemente, num trabalho de faculdade, é ecossistema educativo. Olha que bacana, que a Sâmia falou tão bem do bem-te-vi, né, dos pássaros. Tem pássaros que usam a teia de aranha, o beija-flor. Eu tenho bastante teia de aranha aqui em casa para pegar os insetos, né? E o beija-flor usa teia de aranha, não é fácil fazer ninho com teia de aranha, não. Os golfinhos, todo mundo tem que aprender, né? Vendo aqueles que já sabem. E a gente vai aprender com o Kardec, né? Nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que recria o mesmo ambiente educativo de Jesus quando estava entre nós. A proposta espírita é o cristianismo redivivo. Então, a gente realmente deve se alegrar. A gente tem convicção de que estamos realmente convidados a representarmos a doutrina, né? A transformação moral que vem com a nossa convicção, e a convicção vem com o estudo. Então, já que estamos nesse ecossistema educativo, pela internet, né? Vamos lá. O tópico 14 e 15, ambos são da caridade para com os criminosos, né? A gente está numa terra que é um manicômio judiciário. Todos nós, por sermos meio loucos e criminosos, antes da reencarnação, fomos chamados a esse planeta de provas e expiações. Então, a gente, meio esclarecido, se engana que é civilizado, né? E finge que somos muito melhores do que os criminosos, até a gente voltar para o espaço e descobrir que, às vezes, fomos até piores que alguns que a gente recrimina. É sobre isso que o espírito de Lamennais, que foi um político, filósofo, católico, mas que rompeu com a igreja, acabou enterrado, que nem eu botei no texto aí de estudo hoje, no nosso grupo, ele foi enterrado no mesmo cemitério de Kardec, 15 anos antes, né? Então, ele foi contemporâneo, provavelmente se conheceram lá em Paris, e teve em vários momentos, o Lamennais teve rompimentos, porque ele acreditava que as pessoas tinham que reviver realmente o cristianismo. E ele dá essas comunicações, tanto no Livro dos Espíritos, na questão 1009, como no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que beleza de colocação. Kardec pergunta: um homem está em perigo de morte. Para o salvar, é preciso expor sua vida. Mas sabe-se que esse homem é um malfeitor. E que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Olha aí a chance de melhorar o mundo. Deixa o criminoso morrer, né? Deve-se, apesar disso, expor-se para o salvar? Pergunta Kardec. Olha a resposta que Lamennais dá. Esta é uma questão muito séria e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor. Então, ele
explica para ver se entendeu bem a pergunta. E para a gente que às vezes não entendeu bem a pergunta, também entender sobre qual base ele vai responder. O devotamento, ouvi falar em perseverança, caridade. Olha o que a Lamennais fala. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, pois, socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que seja somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? Ou seja, será que a gente só está salvando a vida física, corporal dele? É, talvez, toda a sua vida passada. Por quê? Pensai nisso. Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada. Ou antes, ela, a vida passada, se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o à sua condenação, e então, talvez, esse homem que morreria vos insultando, né, com raiva da gente ia ganhar mais um obsessor, como se não tivesse muitos, ele se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso vos perguntar se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque, o salvando, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: poderá salvá-lo? Salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Então, como já foi falado aqui, né, nós temos muito apego à nossa encarnação, ao nosso corpo físico, ao materialismo, Jair falou tão bem. Eu queria trazer o capítulo 12 da minha amiga Joana, no livro Plenitude. Está um pouco ultrapassado, é de 1991, está na 20ª edição só, né? Mas vamos ver se ainda serve para hoje. De certo modo, a ocorrência, quer dizer, a morte, é resultado de uma educação, uma formação cultural materialista. Então, quando a gente se apega muito à vida e não pensa em salvar ninguém, às vezes até um ente que conhece, que dirá um malfeitor, mesmo que sob o disfarce espiritualista. Joana é incisiva. As pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional, nem aprofundamento racional do seu conteúdo. E, em face desse comportamento, a morte se lhes apresenta como a grande destruidora de planos, de anseios e realizações. Por negarem-se a uma análise profunda em torno da vida, passam a existência corporal, transferindo reflexões no tempo e programando, fruindo ao máximo, sob a conivente ilusão da eternidade carnal. Então, as pessoas, na verdade, se enganam, fingem que não vão morrer e deixam para pensar na morte qualquer dia. Quando jovens, transferem para a velhice o exame da morte. Quando sadios, adiam para o período das enfermidades a mesma reflexão, acreditando-se invulneráveis ao desgaste e aos fenômenos degenerativos da matéria. Porque esse capítulo é sobre o sofrimento decorrente da impermanência. Como a gente não aceita as transformações da matéria, que estão sempre se degradando, então a gente cria um sofrimento. À medida que o tempo transcorre, prossegue Joana, negam-se a envelhecer, utilizando-se de expedientes cirúrgicos, ginásticos, alimentares, na vã tentativa de manter a juventude que os anos arrebatam inexoravelmente. A luta para escamotear a realidade é tenaz, e, quando essa se apresenta vexatória, derrapam nas crises neuróticas, nas fugas pelos alcoólicos e outras drogas. Assim, a morte tem sido responsabilizada por ocorrências que lhe não dizem respeito e devem ser creditadas à intemperança das próprias criaturas.
ou seja, o oposto da perseverança, né? A temperança, que é um equilíbrio, aí acusa a morte, né? Que é a culpada da intemperança das pessoas. Elas não são, né, previdentes e depois culpa a morte. A morte de um ser amado, em razão disso, não deveria acarretar desespero, antes alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna. Deplora-se, então, não poucas vezes, a morte de uma pessoa boa, e é aqui que a gente vai se juntar ao texto do Evangelho, e a permanência de outra má. Deus leva os bons e deixa os maus. O pessoal ainda tem essa ousadia, né? Que dirá salvar uma pessoa má, numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando o correto é essa determinação. Pulando mais à frente, para acabar, como a morte não interroga antes os interessados na vida, ao arrebatá-los, deixa surpresos os seus afetos, que se entregam às desordens emocionais e aos desnecessários sofrimentos que os arrasam. A morte sempre produz sentimentos contraditórios naqueles que partem, como naqueles outros que ficam. Quem considerou e se preparou, olha a missão do espírita, gente, para o acontecimento, ou seja, para a morte, logo se adapta após o choque inicial, como é compreensível. No entanto, para aquele que ao corpo delegou todos os interesses, a surpresa é substituída pelo desgosto ante o sucedido, acompanhado por injustificável revolta que causa males insuspeitados. Assim, conclui Joana, deve-se viver preparando-se para morrer, meditando na morte, a fim de não sofrer a injunção aflitiva, evitando o desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Perfeito. Se a gente não está preparado nem para a nossa própria morte, como é que a gente pode entender profundamente essa colocação de Lamennais, que se a gente pode salvar um criminoso, temos que salvar? Fica a pergunta. Boa noite para todos. Bom. Muito bom, meu amigo. Muito obrigada. Já tem fila aqui, ó. Zé Luiz, vamos lá. Boa noite para todos. A salvação é instintiva, tá? Quando você vê que alguém, mesmo que seja um criminoso, está passando por uma situação e, de repente, até em risco de vida, é instintivo a salvação de vida, entendeu? Então, e talvez, mesmo que você venha sucumbir, na hora você não pensa que vai morrer. Você quer salvar, de repente, um companheiro, um irmãozinho que está, por um momento, está passando por uma situação que pode até vir, em consequência disso, a morte. Então, instintivamente você vai tentar salvar esse irmão. Sendo que com isso você pode até sucumbir, você pode morrer. Sim. Mas esse ato em si, muitas das vezes, embora sendo essa pessoa um criminoso, ele pode até, em função disso, ele fazer uma reflexão e daí mudar o seu comportamento, a sua atitude e o seu modo de ser, entendeu? Perfeito. Muito bom seu comentário, Zé Luiz. Muito obrigada. Mário? Nada. Bom, eu queria lembrar, não vou fazer nenhuma crítica, ao contrário, eu queria lembrar o seguinte, que, na realidade, quando a Lamennais fala isso aí do criminoso, é muito difícil, lógico, a gente amar os nossos inimigos como amamos amigos e familiares. E é uma situação realmente difícil de se expor. E eu concordo com o Zé Luiz que muitas das vezes é instintivo realmente, né? Aquela força, né? Os espíritos ajudam e a gente projeta-se. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o médico, o ser humano, o médico, enfermeiro, ele trabalha salvando vidas, sejam de quem for. Então, na própria nossa terra, nós temos o exemplo de pessoas que salvam os outros, independente do que eles são, o que eles fazem. Nós temos os advogados que defendem os criminosos, nós temos os médicos que têm que salvar o criminoso, porque é uma obrigação moral preservar a vida. Então, nós temos vários exemplos de
profissões que aqui mesmo na Terra mostram como seria que nós poderíamos imitar o médico Jesus. É lógico que para nós ainda é bastante difícil, mas nós já temos esse tipo de exemplo. Quanto à morte, realmente, nós não pensamos na morte, né? E muitas das vezes eu sempre digo que o espírita ele tem apenas o seguinte: ele tem um tempo de recuperação mais rápido do que os outros. Ele sofre igual ao católico, ao protestante, ao budista, igual a todos. A diferença é que ele tem a seu dispor uma literatura vastíssima e um consolo lógico e amoroso. Sim. Então, às vezes, ele se sente muito, mas ele se recupera mais rápido pela doutrina consoladora. Perfeito. Jorge? Oi. É só um comentário aqui sobre a natureza humana, né, que tem a ver com um capítulo. Eu estava lembrando de um pequeno conto budista. Dois monges na beira de um lago, de um rio, que seja, e chega um escorpião e entra dentro da água. Aí um dos monges vai lá e retira o escorpião pica ele. Bota ele na terra, o escorpião insiste, vai para a água. O monge vai lá, retira ele é picado de novo. E assim 3 vezes. Aí o outro monge pergunta, mas por que você está insistindo em salvar esse escorpião? Aí o monge responde, bom, eu estou cumprindo a minha natureza de ser humano. E ele está cumprindo a natureza dele de ser escorpião. Muito bom. É isso. Muito bom. Fernando, rapidinho, para a gente não passar do tempo. Você viu que você levantou a mãozinha aqui? É que, assim, em relação à literatura, é muito legal o espírita ter a literatura quando lê, né? Então, muita gente, né, tá assim um pouco preguiçosa ultimamente, pelo que eu vejo falarem, né, que não quer ler e tal, assim, né? Então, Sim. é proporcional ao esforço. Só botar o rótulo de espírita não adianta, né? Tem que estudar, o Kardec já afirma. E o médico, Mário, salva, porque é a profissão, ele é pago para isso, né? A diferença que está posto aqui, que o Kardec colocou, é numa situação de emergência, você sabendo que é um criminoso, se você vai salvar ele ou não, né? Aí, correndo o risco da sua vida, é diferente, né? É só essa diferença de situação que o Kardec coloca aqui, que o Lamennais dá essa instrução. Certo, Fernando. Marluce, 30 segundinhos para não deixar você sem falar, minha amiga, mas a gente estourou o tempo. Vamos lá, rapidinho. Tá, rapidinho mesmo. Na verdade, quando o Mário coloca essa questão, que é muito difícil para nós, né, defendermos, né, não sendo médico, não sendo advogado, realmente é difícil mesmo. Mas toda essa questão da caridade para com os criminosos se explica dentro da lei da reencarnação. Porque se você, né, pensar na lei da reencarnação, você vai lembrar que aquele criminoso pode ter sido alguém lá no passado que está ali para ajustar contas com você. Então, por isso que não podemos julgá-lo e devemos, sim, né, auxiliá-lo. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso aí. Muito obrigada, Marlúcia, muito obrigada a todos que comentaram. Eu vou pedir o Jorge, então, para fazer a nossa prece final, meu amigo, por favor. Vamos lá. Jesus, mestre amado, nosso grande mestre, ser de imensa luz, te agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no estudo do Espiritismo, no estudo dessa doutrina maravilhosa e tão esclarecedora. Que esse estudo de hoje possa enriquecer nossos corações, mentes e espírito. E saímos daqui melhor do que quando começamos o estudo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Esse tema é muito rico, né? E Kardec, de uma inteligência brilhante, não fez nada por acaso. Amanhã a gente já começa o capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. Então, a gente vai poder retomar um pouco do que foi falado hoje, né, a partir da leitura e dos comentários do Roberto. Tá bom? Então, se não deu tempo de todo mundo falar, acho que amanhã a gente vai ter nova oportunidade. Então, não percam o estudo de amanhã. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada a todos pela participação. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Tchau, boa Abração noite. aí. Boa noite, Gi. Tchau, tchau, hein? Gigi! Fala, Ó, Cid. Gigi aí. Boa noite. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Boa tchau. noite. Fica com Valeu. Deus, Fernando. Hoje é aniversário do meu pai e aniversário da Mariana, filha da Ana. Mandem boas vibrações para eles, ó. Que bom! Claro. Seu pai. Meu pai e Um abraço ao Mariana. seu pai. Olha Seu a pai Ana aí, ó. que eu descobri Adriana, Ô, como um abraço. Adriana, era estou sentindo salva-vida, falta né? da poesia. Fui até ontem. Poxa. É um exemplo Era vivo até que deve ter salvo alguns criminosos, né? Hoje aí. Deve ter, Seu deve pai ter é um exemplo salvado. vivo que deve ter salvo, de repente, alguns Não, criminosos. não escolhia quem salvar no mar, né? Verdade, isso aí. Muito bom. Isso aí. Tchau, Beijo, tchau. Um gente. abraço. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Com Deus.